Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Está no ar mais uma sessão ordinária, a 25ª sessão ordinária. E hoje na pauta do grande expediente nós temos 125 itens. São 22 requerimentos para serem discutidos e votados e 103 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia nós temos 9 itens, entre eles há 5 vetos do prefeito em projetos apresentados por vereadores e já aprovados aqui em plenário. É o caso do item que obriga as escolas a terem profissionais de psicologia. Para derrubar esse veto e fazer o projeto valer, é preciso da maioria absoluta dos votos aqui de plenário. Além disso, outros 3 projetos podem ser votados em segunda discussão, como o projeto que cria o programa de apoio aos obesos mórbidos. Então não deixe de conferir daqui a pouquinho aqui no plenário, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos os trabalhos da 25ª sessão ordinária. Solicito aos seus vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passamos para o pequeno expediente. Primeiro orador, Fernanda Curti, tem a palavra. 5 minutos. Professor Rômulo, na sequência Janete, Pietá, Rocha Pietá, Edmilson Souza e Kleber. São os inscritos até agora. Tem a palavra, vereadora Fernanda. Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores. Boa tarde, os trabalhadores e trabalhadoras aqui da Câmara. Uma boa tarde especial ao funcionalismo público da cidade de Guarulhos, que está aqui na galeria, mas também toda a companheirada que está lá fora, que fez uma belíssima caminhada ontem e hoje novamente. Saímos em conjunto da prefeitura, caminhamos até aqui. E eu quero, nessa primeira parte da minha fala, registrar mais uma vez o nosso apoio irrestrito à greve do funcionalismo da cidade de Guarulhos, que é uma categoria que está reivindicando algo justo. 2% é um absurdo, 2% é uma ofensa a essa categoria que todos os dias faz com que a política pública da nossa cidade funcione. E eu quero lembrar aqui aos colegas vereadores e vereadoras, mais uma vez, que o prefeito Lucas, na campanha, prometeu valorizar os servidores. Aliás, nós recuperamos aqui uma publicação da página do prefeito, em que ele dizia o seguinte: dinheiro tem, só falta uma gestão que cuida de verdade. Ou seja, quando ele era vereador, ele sabia da situação financeira da cidade, tanto que utilizou isso para conversar com a categoria. Está aqui, ó, a rede social. A gente tem que tomar muito cuidado com o que publica, porque uma vez que é publicado, entra para a eternidade, não adianta apagar depois. E tem vários vídeos do prefeito, na época da campanha, se comprometendo com essa categoria. Ora, se na campanha ele falou que ia valorizar, se na campanha ele falou que tinha dinheiro, que só faltava gestão, o que foi que aconteceu que o prefeito mudou de posição? O Lucas tenta se diferenciar do Guti, mas a cartilha é a mesma. Desmonta o serviço público, desvaloriza os servidores. Não se enganem, daqui a pouco vai aparecer um PDV para desmotivar ainda mais a categoria e seguir num projeto de terceirização, de entrega do serviço público para terceirização. Nós não podemos admitir que o serviço público de Guarulhos, que as políticas públicas sejam objeto de negociação com empresas de interesse privado. A coisa pública tem que ser administrada pelo poder público. Então, eu quero mais uma vez daqui repercutir essa greve que não parou, um movimento que, aliás, ganhou mais força depois da votação que nós tivemos aqui na semana passada, na sessão extraordinária de quinta-feira. O movimento cresceu, de lá para cá já tiveram grandes atos na cidade, tem muitas unidades paralisadas e eu espero que o movimento não desista. Só a luta é capaz de pressionar a coisa pública, só a luta social é capaz de reverter as grandes injustiças e certamente é a pressão popular, é o povo na
rua que vai fazer o prefeito rever essa decisão tão nefasta que é incompatível com o que ele vendeu na campanha eleitoral. Vocês sabem muito bem que prometer alguma coisa na campanha eleitoral e depois de eleito mudar a situação, o nome disso é estelionato eleitoral. Usa de um discurso para ser eleito e quando chega ao poder faz completamente diferente. E essa não é a primeira medida que o prefeito Lucas voltou atrás. Nós vamos levantar tudo o que ele falou que ia fazer na campanha e mostrar para vocês qual é o comportamento que o novo prefeito tem tido. Em 100 dias de governo, ele não apresentou algo substancial para essa cidade. Aliás, agora acumula desgaste com o serviço público. E eu quero falar aqui para todos e todas. Nós, políticos da cidade, temos muito acesso à população. Mas sabe quem é que tem mais acesso à população no dia a dia? É o servidor e a servidora público que está aqui na nossa cidade. Ou seja, essas pessoas que estão na ponta são as pessoas que estão dialogando com a população sobre as crueldades que o prefeito está fazendo. Então eu espero que essa luta não fique aqui restrita só à Câmara Municipal à frente do Paço, mas que cada funcionário e funcionária possa conversar com a comunidade nos equipamentos que vocês trabalham para alertar a comunidade que o prefeito Lucas tem feito. Bom, para finalizar minha fala, presidente, eu quero aqui anunciar aos vereadores e às vereadoras que na segunda-feira passada eu estive no prédio da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, junto com o deputado estadual Emílio de Souza, do PT, para entregar à mão do corregedor a denúncia daquele tiro a queima-roupa que um policial militar aqui da cidade, do 15º Batalhão, deu no morador da comunidade da Terra Prometida. Nós não vamos deixar isso passar batido e espero que o policial seja devidamente investigado e nós vamos seguir vigilantes para acionar as instituições para não permitir que o abuso de força policial, de violência, continue acontecendo nas periferias e nas comunidades, nas favelas da cidade de Guarulhos. Para finalizar de verdade, quero manifestar também o meu apoio à comunidade da favela do Moinho, que está sendo duramente atacada também pela Polícia Militar do Tarcísio, e elogiar o governo federal do presidente Lula, que suspendeu a cessão do terreno para o governo do estado, enquanto continuar esse tipo de tratamento com as famílias que ali estão. Obrigada, presidente. Com a palavra, o professor Rômulo. Boa tarde a todos, a todas. Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje, primeiro, parabenizar os servidores municipais pelo movimento organizado e forte que está a greve dos servidores. Dizer, como já a Fernanda já diz aqui, dar todo o nosso apoio à bancada do PT, dando todo o apoio à luta dos servidores em defesa de um reajuste salarial justo, não esses 2% dado aí pelo prefeito. Que nós já, na votação do projeto, nós já alertávamos da importância do, pelo menos, repor a inflação do ano que é em torno de 4,8% nesses últimos 12 meses. Então, fica todo o nosso apoio, nossa solidariedade à luta dos servidores nesse movimento de greve, e esperamos que o prefeito, pelo menos, escute, chame os servidores para negociar, coisa que ele não fez, coisa que ainda não fez, mas espero que faça. Outra questão, senhor presidente, eu tenho andado aí na cidade durante aí o dia a dia, e a quantidade, né, por mais que começou a tapar os buracos aqui da cidade, a quantidade de buracos que está na cidade como um todo. Eu vou destacar aqui um caso gravíssimo, o bairro de Jardim Olivas. Jardim Olivas nem rua mais tem, nem tem condições mais de passar
nas ruas do Jardim Oliva, tanto buraco que tem naquele local. Já reclamei, já pedi, já fiz tudo que tinha que fazer para que lá no Jardim Oliva seja prioridade esse mutirão de tapa-buraco aqui na cidade. Espero que a regional, o pessoal lá da administração, escute, veja o que está acontecendo lá no Jardim Olivas, que não dá nem para passar mais nas ruas lá daquele bairro. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde aos manifestantes, funcionários e servidores que estão aqui e que estão lá fora em um grande número significativo. Boa tarde a todas e todos que estão aqui, assessores, imprensa, as vereadoras e os vereadores. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que nós votamos contra, eu votei contra os 2%. 2% não. Por que 2% não? Porque é o mínimo. Se a inflação está quase 5,5%, como um prefeito que disse que ia valorizar os servidores públicos, inclusive de carreira, dá um reajuste de 2%. Quero deixar bem claro que nós precisamos, e aí, senhor presidente Martelo, eu acho que a Câmara, por pressão inclusive do prefeito, votou para esse projeto. Mas agora cabe nós fazermos uma intermediação. O prefeito tem que ouvir os servidores e servidoras, porque não existe política pública somente com prefeito e secretário. Quem executa são os servidores, servidores que estão para construir política pública. Então, eu gostaria de deixar bem claro que cabe ao prefeito Lucas Sanches, que tem menos de 200 dias no governo, sentar, negociar e aí ver a situação precária, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, quanto a todos os servidores. Ora, o servidor precisa ir no mercado, e o mercado não é 2% o reajuste no aluguel, no transporte. Então, quero deixar bem claro a minha solidariedade a essa luta e conclamar, porque o prefeito Lucas está ouvindo. Prefeito Lucas, abra negociação, pense no que você fez, porque a lei veio de você, prefeito. E eu chamo de você porque você foi vereador, sabia muito bem o quadro que estava. Mas eu também, amanhã é dia das assistentes sociais, como foi no dia 12 da enfermagem. É uma tragédia e muitos funcionários são agredidos. Eu estou colocando meu nome aqui porque é tanta falação aqui atrás que eu nem escuto, e aí eu preciso de ouvir o que eu estou falando. Então, eu considero que a precariedade do trabalho, professoras sem material didático, uniforme escolar, e tem concurso público aberto, e não estão sendo chamados. E as eventuais, é uma vergonha, é uma situação de escravidão. Mas toda a minha solidariedade
e apoio. Mas eu acho que o fundamental é que o prefeito reabra a negociação que não teve. E para concluir, eu queria falar algo absurdo. O padre Júlio Lancenotti, que eu respeito muito, disse que na madrugada de sábado, um caminhão da Prefeitura de São Paulo abandonou aqui na cidade várias pessoas da Cracolândia. E eles nem sabiam aonde estava, foram os moradores que indicaram. Daí eu quero dizer o seguinte: primeiro, prefeito Lucas tem que abrir negociação com o prefeito de São Paulo. Aqui não é lata do lixo. Guarulhos não pode, de maneira nenhuma, ser tratada como lugar de desrespeito aos moradores de rua. Por isso, não admitamos que isso ocorra. E está faltando, prefeito Lucas, abrir negociação com dois setores, tanto com o funcionalismo como com o prefeito de São Paulo, porque a questão dos moradores de rua e quem usa droga é uma questão de saúde pública e não ser tratado como alguém para ser descartado. Uma vergonha, tanto de lá quanto de cá. Senhor presidente, para concluir, eu gostaria também de falar do 13 de maio. E o 13 de maio foi isso. Os negros e negras foram abandonados a seu bel prazer. E é necessário dizer que esta Lei Áurea foi inconclusa, porque no dia seguinte à liberdade, havia uma romaria de pessoas negras, corpos negros, subindo os morros, não tendo onde morar, não tendo o que comer, não tendo aonde trabalhar. Por isso, é necessário dizer que precisamos de uma reparação histórica. O povo negro merece, o povo negro que foi escravizado e que construiu esse Brasil precisa de políticas públicas de reparação. Com a palavra, o vereador Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui, em especial uma saudação aos servidores e servidoras públicas que aqui estão. Parabéns pela luta de vocês. Tenho ido a todas as assembleias, estive lá hoje no Paço e fizemos essa caminhada, caminhei junto com vocês, esses 17 quilômetros, para chegar aqui na Câmara Municipal. E tem muita gente lá fora e a gente está demorando para entrar, então a nossa fala vai ser reproduzida simultaneamente lá fora, para quem está do lado de fora poder acompanhar os argumentos que estão sendo colocados aqui. Primeiro eu gostaria de dizer que quem pensou, quem imaginou que antecipando a votação para cravar os 2%, antecipando, jogando em cima da hora, numa quinta-feira, sem nenhum tipo de negociação, ia fazer com que fosse um balde de água fria e esvaziasse a mobilização e desistisse, que as pessoas, os trabalhadores desistissem,
estavam profundamente enganados, porque o movimento está mais forte do que anteriormente. Mais do que isso, também dizer aqui que eu tenho, infelizmente, estado nessa legislatura, aqui na Câmara Municipal, e vivenciado tempos difíceis do ponto de vista de comportamentos nessa casa que não são comportamentos adequados ao decoro do cargo de vereador. Eu não vou pedir desculpas a vocês, porque não fui eu que disse, mas quem disse que o servidor público, que a professora, que o professor, que o prático de farmácia, que o farmacêutico, que o operacional, que o médico, que todos os trabalhadores, servidores públicos municipais são vagabundos, deveria no mínimo vir a essa tribuna se retratar, porque são vocês que mantêm a prefeitura e fazem o atendimento no dia a dia. Como eu disse anteriormente, teve uma sessão aqui na segunda-feira e um vereador disse que antes de eu falar algumas palavras, eu deveria lavar a boca. Eu não gosto de usar esses termos, não acho mais correto, mas eu acho que eu escolhi esse momento para responder a ele. Talvez quem devesse lavar a boca antes de falar do servidor público fosse ele e não este vereador. Não falo aqui por corporativismo, sou servidor de carreira, sou professor da rede pública, não falo aqui enquanto uma visão corporativa. O que eu falo aqui é o que a gente tem vivenciado. Ontem eu dei uma entrevista no Radar de Notícias para o jornalista André Siqueira e uma das perguntas que ele me fez é o que poderia ter sido feito para evitar esse momento. Eu disse a ele que todo momento que você vai disputar a eleição a um cargo público, a primeira coisa que você tem que fazer é ter o raio-x de como está a situação da prefeitura. Não dá para alegar desconhecimento. O reajuste poderia ter sido pensado lá atrás, nas opções do governo. Como é que funciona na iniciativa privada numa empresa? A empresa vai tocando a vida, aí quando chega no momento da database daquela categoria, o responsável pela empresa fala, eu esqueci, esse mês nós temos que negociar com o sindicato. Não acontece assim. A empresa faz essa programação anteriormente. E eu nem acho que é a melhor comparação com o serviço público, mas para ser didático, porque a gente precisa ganhar o apoio da população à nossa greve, eu estou sendo didático aqui. Essa empresa, ela se programa. Ela diz, olha, eu não vou gastar tudo isso, que eu tenho que deixar reservado um valor, pelo menos para repor as perdas salariais do período. Ou seja, o prefeito, quando assumiu, ele já deveria ter dito, olha, eu vou ter que fazer opção. Ou eu continuo gastando como os governos anteriores, ou eu vou fazer uma reserva de valor para poder honrar o meu compromisso de campanha, que foi dar o reajuste, que foi valorizar o servidor. Então não dá aqui para alegar, desconhecimento, eu não sabia. Sabia, desde a época que a gente disputa eleição, nunca fui candidato a prefeito, mas se um dia eu for, eu vou, a primeira coisa é dizer o seguinte, nós temos que deixar uma parte reservada para repor pelo menos a inflação. Nós não estamos falando das perdas anteriores que são grandes, são enormes para a categoria dos servidores. Para encerrar, senhor presidente, só gostaria de dizer que nós temos certeza de que a mobilização de vocês, trabalhadores públicos municipais, tem sido fundamental. E faço um apelo aqui à administração. Respeite os servidores públicos já no seu primeiro ano de governo, porque se você respeitar os servidores públicos no seu primeiro ano de governo, você vai ser respeitado durante os outros 3 anos. Se não respeitar o servidor, infelizmente, sempre nós vamos ter manifestações na nossa cidade. Todo o apoio à luta de vocês. Obrigado. Com a palavra o vereador Kleber. Agora mudou o nome do vereador? É Kleber Anistia já, é isso?
Kleber, anistia já. Certo. Presidente, boa tarde a todos que estão aqui, todos que estão assistindo, todos que estão em casa também assistindo. Gostaria de ressaltar aqui a decisão do vice-presidente do TJ de São Paulo, o desembargador Arthur César Beretta da Silveira, que falou que se não estiver pelo menos com 70% dos trabalhadores em atividade, o sindicato vai ter que ser multado em 20 mil o dia. Então, passa lá para ele para ver se está tudo certinho mesmo, para ver se o sindicato não tem que ser multado. E aí, pessoal, o que acontece? O sindicalista, o presidente do sindicato, ele ofendeu a mim, ofendeu a meu pai, ofendeu a minha mãe, ele ofendeu a minha honra. Eu fiquei aqui dentro dessa casa e tem a plateia, até a esquerda hoje está presente aqui, os sindicalistas estão presentes aqui. E eu fui muito desrespeitado a sessão inteira. Aí ele foi lá, colocou uma plaquinha me ofendendo com homofobia, inclusive, que é um crime equiparado ao racismo. Era um crime homofóbico que ele estava fazendo. Só que aí é a homofobia do bem, que é a esquerda quem estava fazendo. E aí eu fui lá falar com ele. E eu não falei para os trabalhadores, eles usaram isso como narrativa. Eu falei para ele ir trabalhar. Eu falei que ele era vagabundo, porque vagabundo é aquele que está cometendo vagabundagem. É aquele que está cometendo um ato ilícito. Então ele estava aqui fazendo isso. Ele estava me desrespeitando, inclusive no meu momento de fala. E aí você se pergunta, por que o vereador tem que falar um pouco mais alto? Por conta disso aí, ó. Eu tô aqui, mas eu sou hostilizado pela esquerda que está aqui presente. Eles trazem a tropa deles e beleza, tranquilo. Só que assim, aí fica ofendendo, aí pode, tá vendo? Aí, pessoal, eles estão me ofendendo agora. A senhora que tá ali no canto tá me ofendendo. E aí, eu não posso falar nada, eu só tenho que escutar. E eu não sou só o tipo de homem que escuta, eu também falo. Infelizmente, vocês não estão acostumados com homem. Eu sei que tem muita pessoa aí, muita mulher aí, que tá querendo fazer com que eu diminua meu tom porque é mulher, mas não vai acontecer. Tem muito homem aí que tá querendo me diminuir, mas não vai acontecer. E outra coisa, 2% é pouco. Mas eu quero lembrar para os senhores que meu compromisso de campanha é não aumentar impostos. Eu nunca na campanha falei que ia aumentar salário de ninguém. Na minha campanha, eu falei que eu ia fiscalizar. Olha, ó, estão gritando, mostrando o dedo do meio, aí tá certo. Aí perfeito, aí pode. Eu não posso me manifestar. Ô, Guto, você que é sindicalista, tem como controlar o seu povo aí? Ô, Edmilson, tem como controlar a sua torcida organizada aí, já que você é do PSOL? Eu não aumentei. E outra coisa, pessoal, a esquerda está vinculando que eu aumentei meu salário em 40 e tantos %. Eu nunca votei nisso porque eu nem era vereador. Aí agora a outra tá dançando ali, rebolando, não estou entendendo. Olha lá, ô vereadores, isso aí é normal? Entendeu? É até cômico, a esquerda vem, quer dizer, vocês trouxeram manifestante aqui para rebolar? Aí eu tô vendo os vídeos na internet. Legal a luta de vocês. 2% é pouco demais. E embaixo da frase, amamos o comunismo. Tava lá na frase, tava no cartaz. Eu tô com o cartaz aqui. Então quer dizer, já que ama tanto o comunismo, vai para Cuba. Lá vai ter mais de 2% de aumento. E ó, eu, infelizmente, eu não concordo, acho que foi pouco demais. Só que eu não me comprometi em aumentar salário de servidor na campanha. A minha campanha foi voltada para fiscalização, coisa que eu faço. Tá chamando de mentiroso. Ô, presidente. Presidente. Queria que parasse meu tempo regimental para segurar minha palavra, presidente. Aqui estão rebolando, gritando ali. Não sabe se manifestar direito. Não sabe manifestar direito. Vereador Kleber, pode falar que o povo está ouvindo. Continua. Horário, 52 segundos lá. Então, presidente, aí eu venho aqui e os jornais da nossa cidade, infelizmente tem alguns que são comprados,
E aí eles vinculam frases. Mas, rapaz, teve um jornal que teve a capacidade de falar que eu estava defendendo Alexandre de Moraes, rapaz. E o meu nome olha o meu nome lá, vereador Kleber Anistia Já. Como é que eu sou a favor do Alexandre de Moraes? Não, eu não tenho como entender. É todo dia uma matéria falaciosa. Ô, presidente, quero que assegure minha palavra aqui e pare meu tempo regimental. Vereador, tem 28 segundos. Perfeito, presidente. O vereador Edmilson Souza do PSOL desrespeitou pessoas que pintam as guias. Vocês sabiam disso? Vocês escutaram? Ele desrespeitou, menosprezou trabalhadores. Sabe os trabalhadores que ganham 1.400 que vocês reclamam? Ele desprezou a função e vocês não falaram nada. Olha lá, aquele rapaz de branco ali grita muito. A moça gritando ali. A senhora não sabe se grita ou rebola, né? Presidente. Para concluir, vereador. Para concluir, presidente. Presidente, eu acho muita falta de respeito e eu peço que os jornalistas daqui da casa notifiquem o tipo de manifestação que é aqui dentro. Porque assim, quando eles gritam e o cara lá proferiu que eu deveria voltar para minha terra, isso é xenofobia. Quando o cara fala que você é chupetinha, isso é homofobia. Inclusive já teve processo que correu e que perderam. O Nicolas ganhou. Então, por gentileza, mais respeito. Quer respeito, então respeitem. Não copiem o Edmilson Souza, ele não é referência. Para concluir, vereador. Não. Tendo em vista não haver mais oradores inscritos do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde temos oradores inscritos. Senhor Natalino de Jesus Lima Moraes, 10 minutos, para falar sobre o Instituto de Assistência Guaru Natal e a concessão diária do Instituto que foi revogada. Senhor Natalino. Que adentre ao plenário. Oi, filho. Boa tarde, presidente, membro da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público. Eu venho aqui, em nome da instituição Guaru Natal, fazer uma solicitação sobre um projeto social que já é realizado há 30 anos com crianças assistidas e carentes do presidente Dutra e mais localidade de Guarulhos. O que acontece? É uma viagem que é feita todos os anos. Infelizmente, na pandemia parou e voltamos agora. Então, eu estou aqui para solicitar de cada vereador presente, cada um dos senhores, que adote uma criança, que patrocine uma criança, para que ela possa realizar esse sonho de fazer essa viagem e participar de campeonatos internacionais, estreitando o laço de amizade entre entidades, times profissionais e clubes, escolinha de futebol, na cidade de La Serena, Ovalle e Santiago, no Chile. Certo?
Se vocês fizerem isso, ajudando a entidade, vocês estão ajudando 44 crianças. Se torna difícil, caro, porque a gente tem que alugar ônibus. E o sonho dessas crianças, que hoje não fazem parte da estatística de crianças assistidas, que crianças de rua, são crianças que são adotadas pelo Guarunatal e, durante esses anos, todos os anos, passam de ano na escola, às vezes não tem pai, às vezes não tem mãe, quem cria é a avó, às vezes o pai está preso, a mãe está presa, entenderam? E eu gostaria que vocês ajudassem a gente em nome dessa casa, que é a Casa do Povo. Tá certo, gente? E a outra situação que eu estou pedindo aqui para falar aqui é sobre a concessão de uma área que eu tinha. Eu não, a instituição. Ela foi tirada de mim de maneira fraudulenta, com pessoas que não teriam capacidade nem estar aqui, infelizmente. Porque fizeram uma situação que a entidade perdeu a concessão, sem ter cometido nenhuma falta. Nenhuma falta. E um dos causadores dessa situação se encontra aqui hoje. Tá certo? Eu simplesmente parei de trabalhar politicamente para um vereador aqui e passei para outro. E esse, com raiva, aliados a outros assessores, me tirou a concessão. Não pensou nem nas crianças. Não pensou nem nas crianças. Pensou, André Alves, pensou nem as crianças. Tá certo? Pensou só no ego dele e dos assessores dele. E se acontecer alguma coisa comigo a partir de hoje, eu culpo o André Alves e seus assessores. Se eu morrer amanhã, porque eu fico das 7 às 17 horas, no campo do Caxias, sem proteção nenhuma. Sim, senhor. Eu queria pedir para o senhor Natalino, por favor, que não se dirigisse aos vereadores. Fale a sua fala, tranquilamente, o senhor é bem-vindo aqui, é respeitado e está tudo certo. Obrigado. Pode continuar. Obrigado. Então, a pedido do presidente, eu vou respeitar. Só que não me respeitaram. Tá certo? Não fui respeitado. Não fui. Então, a partir desse momento, eu não tenho mais nada que falar. Muito obrigado, desculpa, mas é isso aí. Não havendo mais oradores inscritos na tribuna livre, passemos ao grande expediente. Encontra sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 19ª sessão ordinária de 23 de abril de 25. Está aberta a palavra. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada. 20ª sessão ordinária, 28 de abril de 25. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada. Décima terceira sessão extraordinária, 23 de abril de 25. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada. 14ª sessão extraordinária, 28 de abril de 2025. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada. 15ª sessão extraordinária, 28 de abril 2025. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem? É outro, então. Se Vossa Excelência quiser a palavra? Sim, obrigada. Eu queria pedir 1 minuto de silêncio, senhor presidente. Pois não. Eu queria pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento de José Pepe Mujica. Eu conheci porque eu estava representando o Brasil no Uruguai
em uma reunião de mulheres, e naquela época a esposa era senadora, e ele esteve conosco. Sua trajetória de militante preso, senador, que se tornou presidente do Uruguai. Uma pessoa simples que sempre esteve do lado da população. E como presidente, ele sancionou vários projetos muito importantes. Um deles, a questão do aborto legal no Uruguai, bem como a questão da maconha. Uma pessoa que morre aos 89 anos, mas que deixa um legado muito importante para nós e para as futuras gerações. Por isso, senhor presidente, eu peço um minuto de silêncio e, se possível, eu farei uma moção para enviar ao povo uruguaio. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Vereador Guto. Solicitar também, presidente, por gentileza, um minuto de silêncio em memória da dona Aparecida, ela que é a esposa do seu Heitor, cozinheiro conhecido na cidade ali, no restaurante do Nenê, na Suplicy, faleceu, enfim, está no bom lugar. E aproveito o momento, nem sei se é adequado pelo regimento, se não for, me perdoe, para justificar a ausência do Rafael Acosta, vereador, está em compromisso partidário. Defiro o pedido de Vossa Excelência e está justificada a ausência do vereador. Alguém mais? Pode, presidente. Vereador Alemão. Justificar a ausência do vereador delegado Mesquita, está enfermo. Hospital do Gilvan. Saúde também. Defiro o pedido de Vossa Excelência. A partir de agora, um minuto de silêncio. Passamos então para o grande expediente. Senhora secretária, para a leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação no requerimento de informação número 320 de 2025. Trata de informações sobre quais são os critérios para avaliação de cobrança de IPTU na cidade de Guarulhos, como região central e região periférica. Autor, vereador Biriba. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item segundo. Item segundo, leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 321 de 2025. Trata de informações sobre quantos metros quadrados de terra foi autorizado a ser despejado para a terraplanagem do terreno localizado entre a Estrada Guarulhos-Nazaré, Porto de Areia e a Estrada Velha de Nazaré, na entrada do Jardim Fortaleza. Autor, vereador Biriba. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item terceiro. Item terceiro, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 322 de 2025. Trata de informações sobre quais são os maiores devedores de IPTU da cidade de Guarulhos. Autor, vereador Biriba. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item quarto. Item quarto, leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 323 de 2025. Trata de informações sobre o alvará de construção e outras questões acerca do empreendimento denominado Silver Resort,
Bosque Maia, localizado na Rua Antonieta, número 252, Jardim Flor da Montanha. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Senhor presidente, eu solicito que a resposta desse requerimento seja enviada para o meu gabinete também. Refiro o pedido de Vossa Excelência, será enviado ao seu gabinete. Item 5º. Item 5º. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 324 de 2025. Trata de informações sobre um novo loteamento com início de construções na rua Walter Pereira de Lima, no Sítio dos Morros. Autor, vereador Ticiano. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Senhor presidente, solicito também que seja enviado para o meu gabinete a resposta do item 5. Refiro o pedido de Vossa Excelência, será enviado ao seu gabinete. Item 6º. Item 6º, leitura, discussão e votação. Requerimento de informação número 325 de 2025. Trata de informações sobre o novo loteamento e início de construções na rua Conceição do Rio Verde, na Vila Sítio dos Morros. Autor, vereador Ticiano. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 7º. Senhor presidente, solicito também que a resposta do item 6º seja enviada para o meu gabinete. Será enviado ao seu gabinete. Item 7º, leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 326 de 2025. Trata de informações sobre se há controlador de acesso na OBS Santa Paula. Autor, vereador Carlos Veloso. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 8º. Item 8º, leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 327 de 2025. Trata de informações sobre o número de pacientes em tratamento de tuberculose no município de Guarulhos e a regularidade do fornecimento de cestas básicas previstas como apoio nutricional aos mesmos. Autora, vereadora Carlina Tinoco. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 9. Item 9, leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 328 de 2025. Trata de informações sobre o fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais no município de Guarulhos. Autora, vereadora Carlinda Tinoco. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Senhor presidente. Vereador Wellington. Gostaria de cópia do item 8º, por favor. Refiro o pedido de Vossa Excelência, será enviado ao seu gabinete. Item 10. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu vou falar como líder do governo, senhor presidente. Tem a palavra como líder do governo. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, aos funcionários da assessoria da Câmara Municipal, nossos assessores, eu ouvi atentamente no pequeno expediente vários vereadores fazendo uso aqui da tribuna e vereadores que já foram governo. Janete Pietá, fiz parte do primeiro governo do Eloy Pietá, 2001 a 2008. O vereador Edmilson já foi secretário durante o governo Eloy e também o governo Almeida, ao qual tenho um grande respeito pelos vereadores da oposição. Mas, nesse momento, é bom ser oposição. Já foi oposição e a gente sabe muito bem como funciona o rito do mandato de um vereador de oposição, a luta do vereador de oposição. E nós estamos passando por um momento de campanha salarial da categoria dos servidores municipais. E eu sempre falo para os meus colegas vereadores que, além do servidor municipal, que é uma categoria muito importante para o município, nós também legislamos por uma cidade de 1.350.000 habitantes. Uma cidade, senhores vereadores, com muitos problemas sociais, problemas gravíssimos, uma das cidades da Grande São Paulo que mais cresceu nos últimos anos, 1.350.000 moradores nós temos em Guarulhos. Vereador Daniel Santos, 322 quilômetros quadrados. Vereador Lamé, 6 bilhões e 900 milhões é o orçamento do município de Guarulhos, onde nós gastamos ao ano em torno
de 2 bilhões, chegando a quase 2 bilhões com a folha de pagamento. Com a saúde, pela Constituição Federal, nós temos que gastar 15%, o governo chega a gastar 23%, chegando aí a mais de 1,5 bilhão gasto com a saúde pública. Educação, constitucionalmente, é obrigado a gastar 25%, mais 1,7 bilhão de reais. Mais as precatórias, mais a infraestrutura da cidade, senhores vereadores. Mais a infraestrutura da cidade. O que sobra do orçamento do município tem que passar a sacolinha no governo do estado, no governo federal, tentar emendas. Essa a nossa grande dificuldade. É justo a reivindicação dos trabalhadores? Lá atrás, o Eloy Pietá, quando assumiu o governo, ele deu 1%. Primeiro ano de governo. Segundo ano, 1%. Não vou fazer crítica ao governo do Eloy, porque teve a vereadora Janete. O município teve avanço. Posteriormente, no segundo mandato, ele conseguiu acertar a máquina pública a nível de carreira do funcionalismo municipal, muitos projetos importantes. Posteriormente veio o governo Almeida, que também deu alguns aumentos aqui no município, aumentos às vezes acima do limite do orçamento do município. E quando você assume o executivo municipal, você não consegue jogar para a torcida, fazer aquilo que os servidores reivindicam, com todo o direito que o servidor tenha, defasagem salarial. Mas nós temos uma cidade que nós também administramos, nós somos eleitos para administrar a cidade. Às vezes o vereador fala, poxa, eu não posso votar contra o servidor. Você não está votando contra o servidor, vereador, você está votando a favor da cidade, porque nós conhecemos o orçamento, nós sabemos o quanto pode gastar com funcionário, nós sabemos quanto pode dar de aumento, nós sabemos a situação da saúde que necessita de um orçamento, nós sabemos que 70% das ruas de Guarulhos necessita de pavimentação, a população necessita de medicamentos, assistência social, e o servidor, que é um setor importantíssimo para o município. Temos aí vários benefícios que ajudam os servidores a nível salarial, às vezes mais elevado do que a iniciativa privada. E eu tenho a maior tranquilidade, mesmo se a Câmara estivesse cheia aqui, hoje eu estaria fazendo esse pronunciamento, porque eu nunca tive medo de tomar posição aqui no Legislativo, desde quando assumi o mandato de vereador, sempre tive posição, fui líder da oposição, os projetos importantes para a cidade nós votávamos a favor, o que a gente não concordava, votava ao contrário. Hoje nós temos coragem, tem que ter coragem de chegar nessa tribuna e colocar a crise que o município atravessa, dificuldade, e a oposição sabe que essa crise que nós estamos passando, sabe desta crise, sabe como está o município de Guarulhos hoje, sabemos como recebemos aí o município. A equipe de transição do governo Lucas foi mal recebida, sem informações, foram conhecer a realidade do município nos primeiros 100 dias de governo, porque o governo anterior não aceitou. Em dezembro, fui líder do governo, vice-líder, em dezembro eu renunciei, coloquei meu cargo à disposição porque eu não concordava com alguns acontecimentos de última hora, vereador Maurício, principalmente na questão da saúde, com o Hospital da Mulher, com a reforma do Hospital dos Pimentas. Como líder da bancada do Mobiliza, senhor presidente, que eu venci. Tem a palavra, como líder. Hospital dos Pimentas, 40 milhões que veio do governo do estado, veio o projeto aqui para a Câmara Municipal, veio o projeto, Maurício, para a Câmara Municipal. O nome dele é Tiago, né? Com uma subvenção social de 24 milhões para o Instituto da Mulher. Nós aprovamos a subvenção para o Hospital JJM, que ia gerenciar a obra, Lamer. Nós, vereadores dessa casa, aprovamos, vereadores antigos. E esse dinheiro que teria que repassar para o Jesus José Maria, cadê o dinheiro? Houve desvio de finalidade, foi pago fornecedores, os 16 milhões para o Hospital dos Pimentas, 16 milhões, vereador Maurício, e Vossa Excelência apresenta uma emenda de 8% aqui, 16 milhões do Hospital das Pimentas, foi para pagar fornecedores, e o dinheiro veio para custeio. Foi errado o modo que veio o valor, mas foi anunciado pelo governo do estado, pelo prefeito Guti, por mim, vereador, pelos vereadores antigos, que seria para o Instituto da Mulher.
E aí o vereador Maurício, é fácil chegar aqui, ó, e é do meu partido, o vereador Maurício tem o maior respeito, mas nós não podemos jogar para a torcida, às vezes fazer demagogia, porque faz parte da oposição, que não concorda com o governo. A oposição tem que ter responsabilidade também, porque todos nós aqui conhecemos a máquina pública e sabemos como está o município hoje, o que ficou de restos a pagar de outubro até o mês de dezembro. E o prefeito Lucas é trabalhador, está com boa vontade, está trabalhando. Merece uma chance, merece uma oportunidade para futuramente abrir negociações com os servidores. Já está vindo, em 20 dias, vereadores, é o público presente, estará vindo na Câmara Municipal, o Graco que é militante da área da saúde, está vindo um projeto para a Câmara Municipal para reestruturação da Prefeitura, reorganização da Prefeitura, reorganização da Secretaria da Fazenda, porque não é possível Guarulhos, uma cidade que tem o mesmo perfil econômico da cidade de Campinas, maior que a cidade de Sorocaba, maior que a cidade de Osasco, e arrecadar menos. Campinas arrecada 11 bilhões, Guarulhos arrecada 6 bilhões e 900, algo está errado, e nós sempre colocávamos para o governo anterior que tem alguma coisa errada. Qual o motivo dessa arrecadação? O governo Lucas está atento a isso aí, e com certeza vai fazer essas alterações, vai fazer uma reestruturação na máquina da Prefeitura Municipal, para a máquina começar a andar, para melhorar a arrecadação, melhorar a situação dos servidores, que nós todos sabemos que merece um aumento salarial maior, mas nesse momento não há essa possibilidade. Então, é fácil vir aqui, eu fui oposição, às vezes a gente acaba sendo injusto, né? Acaba sendo injusto daquela vontade de fazer críticas ao governo, mas quando a gente assume o governo, a gente olha, a gente vê como a gente errava quando estávamos aqui fazendo oposição ao governo. Você tem que conhecer a máquina pública, e todos nós aqui conhecemos, os vereadores novos, a maioria que já são militantes, estão aí na vida política há muitos anos, hoje são vereadores. Então, senhores, o governo Lucas tem a maior boa vontade de ajudar os servidores municipais, respeita o servidor municipal, e tenho uma certeza, Guarulhos vai melhorar, e o governo vai dialogar sim com a categoria, servidores, que são importantes, porque nós da classe política passamos, nós vamos embora, e o servidor continua, o professor, a enfermeira, auxiliar de enfermagem, o braçal, o engenheiro, o arquiteto, e eu na comissão do funcionalismo, nós sempre atendemos comissão de servidores, sempre demos atenção, mas, como eu sempre digo, o cobertor é curto, tá? Nós temos que atender a cidade e também os servidores. Então, temos dificuldade, vereador Adalberto, temos dificuldade. O orçamento da prefeitura é igual à nossa família, é igual em casa. Nós temos que reservar o dinheiro para a conta de energia, a conta de água, para o telefone, para medicamentos, para o convênio médico, quando quem consegue ter o convênio médico, alimentação, é a mesma coisa. É a mesma coisa do orçamento familiar, o orçamento da prefeitura. Então, se não saber governar, você acaba tirando da infraestrutura, acaba tirando da saúde, acaba tirando de outros setores importantes também. Então, deixar claro aqui para encerrar, senhor presidente, o governo está preocupado com o servidor, o governo, no momento certo, vai dialogar, vai priorizar os servidores, e com certeza nós vamos ter uma cidade melhor, e a cidade estando melhor, o servidor também vai estar melhor. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Edmilson. Pela liderança da oposição. Tem a palavra. Seria até deselegante de minha parte, mediante o pronunciamento do líder do governo, eu não falar. Aliás, eu achei que ele não ia falar hoje. Eu sei da coragem do vereador Geraldo, mas, obviamente, se o plenário tivesse cheio aqui, eu acho que ele ia orientar todo mundo a... Falava... Conheço, o problema é esse, eu conheço. Não tem. As pessoas que estavam aqui saíram porque a Assembleia está rolando lá fora, não é que foram embora, precisam fazer os encaminhamentos da greve. Mas eu gostaria só de dialogar com o vereador
Geraldo Celestino, a seguinte situação. O vereador aqui colocou, não disse essas palavras, mas de uma herança maldita que foi herdada do governo anterior. E o próprio vereador já antecipou até o argumento que eu ia fazer. O vereador era líder do governo anterior. Então, isso está sendo construído já há algum tempo. Esse caos que se encontra hoje, a desestruturação do serviço público de saúde, acabou com o SUS na cidade. Se terceirizou ao máximo que pôde, não pagou as empresas. Ou nós esquecemos da Gerir? O que era a Gerir? Foi o maior golpe aplicado aqui na cidade, trazida por um deputado estadual, que depois foi candidato a prefeito, tocado pelo prefeito Guti, totalmente irregular, está na justiça. Diversos trabalhadores não receberam seus direitos. Posso falar de outras áreas, o vereador falou dos farmacêuticos e práticos de farmácia. Se divulgou nas redes sociais no governo passado, vamos fazer, descentralizar. Não contratou um profissional. Como é que descentraliza com a mesma equipe? Temos unidade básica que o farmacêutico não pode nem almoçar, nem tomar um café, porque não tem ninguém para ficar no lugar dele, não pode tirar férias. É um verdadeiro absurdo. E isso vem caminhando. Este governo perdeu uma grande chance, o atual governo, de sinalizar para o servidor público. Dizer, temos uma situação difícil, mas nós vamos, na negociação com o sindicato, chegar a um bom termo de pelo menos a inflação. Se der inflação, eu sou contra, mas se colocasse na mesa, vou pagar a inflação no primeiro semestre uma e no segundo semestre o restante. Eu sou contra, mas poderia. Demonstraria, vereador líder do governo, uma vontade de conversar. Não fechou a negociação ainda. A categoria convocou greve para segunda-feira, na quinta-feira que antecedeu veio o projeto para cá. E qual que era o objetivo? Se votar lá, esvazia o movimento. Não esvaziou. Não esvaziou, aumentou, porque as pessoas se sentiram traídas. Membros aqui da Câmara Municipal, vereador, utilizar a palavra, chamar os servidores públicos de vagabundos. Sabe o que virou isso? Combustível para a luta. Combustível para as pessoas irem para cima. Muita gente, e eu estou em vários grupos aí de servidores, eles diziam, olha, eu nem estava muito afim da briga, mas vagabundo eu não sou. Eu vou só de bronca, agora eu vou, porque vagabundo eu não sou. Porque foi proferido aqui esse tipo de palavra. O governo atual tem a chance ainda nas mãos. Tem muita gente falando, não, mas agora não tem mais o que fazer. Já aprovou. Na verdade, vou voltar no governo anterior de novo. Que este governo atual está seguindo o mesmo erro. Da vez passada, em 23, nós votamos o reajuste para 23 e 24. Depois o governo mandou um projeto para diminuir o que tinha dado. Vergonhoso para essa casa, vergonhoso a gente aceitar a redução. Pior, perdeu na justiça ainda. Não sei se vocês sabem, as relações de trabalho entre empregado e empregador não se dão só no âmbito aqui das votações do Legislativo, se dão no âmbito judicial, tem audiência de conciliação marcada. Aliás, o primeiro julgamento, o primeiro entendimento, diz que a greve é legal, não existe nenhuma ilegalidade. Fez apenas uma ressalva dizendo, olha, precisa permanecer o percentual mínimo dos serviços essenciais. Será que as pessoas não estão vendo isso? Que pode ser que tenha uma invertida pela própria justiça, dizendo, ó, tem que pagar pelo menos a inflação? Será que não estão percebendo isso? E eu apelo aqui mais uma vez à administração pública, ao governo. Pensem bem se essa é a passada que vocês vão dar. E nós estamos falando aqui, não viu, vereador Geraldo? Não é para jogar para a torcida, não. Porque esse servidor público, ele está massacrado há muito tempo. Agora é a hora de um gesto, agora era a hora de estender a mão, mesmo que não fosse das melhores condições. Vereador, não tem dinheiro, vereador. 7 bilhões vão ser arrecadados. 7 bilhões. Ou seja, é o que eu falei, precisa ter programação orçamentária, financeira, para poder cumprir com os compromissos que foram assumidos em campanha. Tem um vídeo circulando aí. Não foi nenhum vereador que disse que ia respeitar o servidor e dar o reconhecimento deles, das perdas. Não fomos. Foi aquele que era candidato a prefeito e hoje é prefeito. Faça um apelo. Tenha bom senso, vamos com calma. Para não expor essa casa, para não expor os vereadores, para ter que chegar nesse limite que nós estamos aqui. Então, só queria, em respeito
a Vossa Excelência fazer esse pronunciamento aqui, porque eu até brinquei aqui embaixo, presidente. Finalmente eu ouvi a voz do líder do governo, entendeu? Andava meio quietinho, meio uma fase apagada, mas hoje ele voltou aqui, falou, e eu, em respeito a ele, achei por bem responder aqui. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Líder é isso, é na alegria e na tristeza. É que nem o casamento, né? Pela ordem, senhor presidente. Que nem liderança. Pela ordem, vereador. Um segundo, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Senhor Rômulo Ornelas, professor. Sim, senhor presidente. O Geraldo chamou a gente para o debate, e até que é bom, porque ele chegou aqui e defendeu o governo. Coisa que na votação lá não houve, na votação dos 2% não houve esse debate todo aqui, mas é interessante, o Geraldo fez um histórico aqui dos debates da database do servidor. Lembra que eu estou aqui, Geraldo? Estou aqui desde do primeiro governo Almeida. E você falou que o governo anterior deixou um arraso. Mas o governo anterior, você não era o vice-líder? Não é a mesma coisa? Só deu continuidade. Você renunciou, depois mudou de cadeira. É continuidade. Quer dizer, continuidade em tudo. É o desmonte do serviço público para terceirizar para os interesses próprios. Nós sabemos o que significa terceirização. Terceirizar ou terceirização é a mãe da corrupção. É a mãe da corrupção. É lá que sai essa relação de público-privado, que sai o que o agente público gosta. Essa relação dos dois. Então, quando você vê precarizar o serviço público, alguma coisa está vindo por aí. Então, essa é uma política ordenada, orquestrada, de desqualificar o serviço público, no qual aí o achatamento do salário dos servidores, colocar os servidores submissos, desqualificar os servidores, chamando-os de vagabundo, como houve aqui numa sessão anterior. Então, é isso, desqualificar o serviço público por interesses privados e interesses escusos. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Maurício. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, todas as pessoas que estão aqui na tribuna, na Câmara. Eu tenho a palavra pelo 151? Pelo 151. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Eu estou fazendo essa fala, como colocou agora o nosso querido vereador Rômulo, né? Pela questão da fala do nosso líder de governo e também meu líder do partido, Geraldo Celestino, que acabou falando da minha pessoa pela questão de estar aí a favor do funcionalismo público, que eu votei 8%, né? Apresentei uma emenda que a Casa derrubou, que na verdade era referente à correção da inflação do ano passado. Mas, viu, vereador, eu não estou jogando para a torcida, e sim estou defendendo muitos votos que eu estive, que são de funcionários públicos, né? Não vou nem falar a questão de familiares do meu pai ser funcionário público, mas sim pelo respeito e por estar hoje sendo vereador. Eu não fui eleito pelo prefeito, eu não fui eleito pelo governo, fui eleito pela população, onde que são funcionários públicos, mais de 23 mil funcionários públicos, que a grande maioria são moradores, votam aqui na cidade de Guarulhos. Então, a respeito deles e a respeito da questão da perda salarial, eu fiz essa provocação, eu fiz a emenda e depois foi derrubada aqui na casa, dentro das comissões, e juntamente aos outros colegas que apresentaram a emenda de 8%, então eu fiz aí a votação e fui a favor dos 8%. E bem como o senhor colocou também, falando da gestão passada, que o senhor fez parte, era vice-líder, depois foi líder, e falou do uso dos 16 milhões, dos 40 milhões, e o senhor mesmo atacou e defendeu que realmente esse dinheiro veio e foi usado
para pagar fornecedores. E eu quero ver se agora, no final do ano, ou no próximo ano, quando ocorrer essa questão com o atual gestor, se o senhor vai defender ou atacá-lo quando acontecer alguma questão de opinião ou de uso das verbas. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pelo artigo 151. Tem a palavra. Primeiro, quero aqui registrar que entrar no debate com o vereador Geraldo Celestino, líder do governo, é bom porque a gente sabe que é um debate de alto nível, diferente com outros vereadores que tentam rebaixar o nível do parlamento. Então, satisfação poder debater aqui com o senhor, vereador Geraldo. Agora, eu quero lembrar ao senhor que o prefeito Lucas, quando era vereador, mencionei aqui na minha primeira fala, publicou dizendo: dinheiro tem, o que falta é gestão. O vereador Lucas também bateu por diversas vezes no ex-prefeito Guti, inclusive nos vídeos de campanha, ele disse que ia dialogar com o servidor, queria fazer um debate franco, um debate honesto, inclusive entendendo as condições do orçamento da cidade. O vereador Geraldo, líder do governo, veio aqui dizer que o Lucas vai fazer essa conversa. Aí eu fiquei em dúvida. Será que o Lucas, que era oposição, foi tão irresponsável quanto o vereador Geraldo disse aqui, dizendo que dinheiro tem, que faltava gestão? Pela lógica do vereador Geraldo, então o Lucas, quando era oposição, também foi irresponsável. Está aqui, ó. Está printado no próprio Instagram do prefeito, dizendo que dinheiro tem, o que falta é gestão. Então, segundo a fala do vereador Geraldo, o prefeito foi irresponsável quando era oposição na gestão anterior. A segunda questão é que se o governo vai falar, por que não falou agora? Por que não topou sentar na mesa, dialogar e negociar com a categoria agora, antes de votar a lei? Dizer que vai dialogar depois que aprovou, que mandou o projeto, aí é fácil. Porque quando teve a oportunidade de sentar e negociar com a categoria, fugiu. E por que agora faz vídeo para a rede social, lamentando o ocorrido, falando da herança maldita? Poxa, mas ele era vereador, minimamente tinha que conhecer as finanças da cidade antes de fazer vídeo na campanha eleitoral dizendo que ia valorizar. Ou seja, é uma enorme contradição do prefeito Lucas, que prometeu algo e que agora não consegue cumprir. Se não conhecia o orçamento da cidade antes de ser eleito prefeito e agora vem falar de herança maldita, é porque bom vereador não foi. Obrigado, presidente. Presidente. Rafa Marques. Pelo 151. Tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Eu estou vendo a movimentação aqui da oposição, a crítica do aumento. Esse vereador, embora seja base, também é servidor. Nós tivemos uma votação muito delicada e o próprio prefeito já se pronunciou que não é aquilo que ele gostaria de aplicar em cima do índice de reajuste do servidor, o percentual que foi aplicado. Mas também, nós, vereadores da base, da oposição, e o servidor, na sua consciência, nós colocarmos na conta de um prefeito que tem pouco mais de 100 dias, cobrar desse prefeito um reajuste maior do que realmente os servidores merecem, é, no mínimo, delicado e para pensarmos se realmente estamos caminhando no rumo certo. O prefeito também já anunciou que ele irá engendrar esforços para, na medida do possível, chegar no ideal. Eu, enquanto servidor, a gente sofre com os 2%. Nós entendemos a luta do servidor. Mas eu queria refrescar a memória da nossa cidade, do povo guarulhense. O antigo prefeito Guti, que acabou de deixar aqui a Casa Branca, utilizou de um expediente chamado Justiça Fiscal, Justiça Social, isentando e congelando tributos para a cidade. Em linhas gerais, é basicamente, eu não cobro o que eu deveria cobrar, para eu fazer uma política em cima e eu estouro os cofres da cidade. Agora a nossa cidade experimenta um rombo financeiro, diversos contratos atrasados, diversas políticas públicas que poderiam ser colocadas em práticas nesse momento e a gente não consegue avançar, inclusive para os servidores um reajuste condizente ou próximo da inflação, que seria o ideal. Lembrem-se de quem ou para quem nós devemos cobrar
justamente porque apenas temos 4 meses de governo Lucas Sanches. A palavra justiça fiscal é bonita no papel. Agora, na prática, num caixa que está defasado, é bem difícil a gente conseguir honrar ou chegar perto do que o servidor realmente merece. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Laércio. Gostaria de falar pela liderança do União Brasil, senhor presidente. Ele tem a palavra. Senhor presidente, a todos os pares, todos os colegas, uma boa tarde. Este vereador, em momento algum, também vai ficar quieto e vai fugir desse tema, do tema financeiro da cidade, arrecadação tributária e, especialmente, a qualidade do serviço público, notadamente a questão do salário dos trabalhadores. Sempre me pautei, sempre atuei dentro do campo do direito, exercendo a advocacia dentro do direito social, especialmente questões de ordem trabalhista, previdenciária e reparação de danos. Contudo, olhando para o cenário local e verificando o término de uma gestão e o início de outra, não temos e não devemos agir de forma assodada, de forma imediatista, buscando o resultado imediato, sem conhecer a realidade com profundeza. A gestão do ex-prefeito Guti trabalhou de todas as formas para obter um superávit financeiro. Fez a transposição, pegou os servidores e transferiu para o regime próprio, teve uma economia em torno de 20 milhões por mês no que diz respeito à arrecadação previdenciária, fundo de garantia, etc. Isso representaria 1 bilhão por ano. Aonde foi parar esse recurso? Sumiu. Sumiu. E por que sumiu? Não é que foi desviado, foi mal utilizado. Em nenhum momento esse recurso foi utilizado de forma qualificada, de forma equilibrada. Da mesma forma, no início, final do governo passado, quase no início deste governo, a gente viu o afã do desespero do ex-prefeito Guti, quase que veio aqui de joelhos, pedir para este legislativo aprovar a anistia. Porque queria recursos para encerrar as suas contas, que estava e ficou no vermelho para este governo conduzir. Não conseguiu, ao que me consta, arrumou briga até com o vereador Geraldo Celestino, com outros colegas vereadores, para insistentemente aprovar a questão da anistia. Queria, inclusive, negociar a aprovação das contas dele, que ainda está nesse legislativo, nós vamos ter que votar a qualquer momento. Aquele legislativo que estava não se curvou e não aprovou a anistia, porque não cabia aquele governo que se encerrava de querer uma arrecadação tributária que há de ser para esse governo que aí está. Não foi aprovado. A cidade não comporta o reajuste de forma diferenciada. E eu também defenderia e defendo algo que valorize a categoria. Mas nós temos que ter bastante cuidado. Hoje nós temos dentro do cenário municipal não somente os servidores de carreira, nós temos contratos de prestadores de serviços volumosos e não somente as organizações sociais que estão nos hospitais do município, na UPAs e tudo mais. Nós temos serviços de limpeza, serviços de varrição, todos esses profissionais. Há entendimento nos tribunais de contas de que há que entrar no custeio do limite da folha de pagamento. Para quem está nos assistindo, imagina que toda a arrecadação tributária pode ser utilizada para o cálculo do pagamento do servidor público municipal. E não é assim. De tudo que se arrecada no município, o limite é 60%. Destes 60%, 54% pertence à prefeitura e 6% ao legislativo.
sendo que desde 54 não pudemos passar de 50 pontos percentuais. Então, a atitude e o propósito de quem está à frente do governo agora é agir com cuidado, agir com serenidade, agir com responsabilidade e não como fez o ex-prefeito Guti, recebia uma verba estadual, recebia uma verba federal e desviava. Como desviou a verba do Hospital Hospital da Mulher, acoplado lá ao Hospital JJ, porque é vergonhoso Guarulhos não ter referência no tratamento do câncer da mulher, e era uma expectativa que aquele recurso encaminhado pelo governo do Estado seria para este propósito, pelo artigo 151, senhor presidente. Tem a palavra. Então, o recurso que veio para tratar da questão do Hospital da Mulher foi desviado. O recurso que, da mesma forma, foi encaminhado pelo governo do Estado para aperfeiçoar e melhorar os últimos andares do Hospital Pimenta também foi desviado pelo ex-prefeito Guti. Então, nós não podemos comparar um governo que saiu com um governo que está entrando. Este governo que está iniciando precisa de tempo para conhecer os recursos passíveis e possíveis de ser utilizados com seriedade, e não como fez o prefeito que saiu, que o dinheiro que veio para tratar da saúde da população foi desviado para fechar as contas do atual prefeito, do ex-prefeito. E não só isso, utilizou recurso dos fundos municipais, o que não pode, é criminoso. Isso também aconteceu na gestão do ex-prefeito Almeida. E que o ex-prefeito Guti criticava muito aquele ex-prefeito, só que fez igual ou pior. Então, concluo aqui o meu pronunciamento dizendo que este governo que está à frente da cidade não pode agir de forma tal qual fizeram os governos anteriores. É por esta razão que precisamos ter prudência na definição dos parâmetros de gestão daqui para frente, especialmente a metodologia de recomposição salarial dos servidores. Houve uma gama muito grande de servidores que optaram pelo plano de demissão voluntária e o ex-prefeito Guti não cumpriu. E por que não cumpriu? Porque também não reservou recurso para tal. Então, trazendo o exemplo do passado para o presente, de forma acertada que o governo Lucas, junto com o secretário de governo e demais secretários da cidade, estão procurando encaminhar de forma adequada e que nós, enquanto legislativo, estamos aqui para ajudar, para construir uma cidade pujante, não da forma autoritária que era a gestão anterior e afundou as finanças da cidade, porque se Guarulhos tivesse uma boa gestão, nós não teríamos somente 7 bilhões de arrecadação, teríamos muito mais arrecadação e com certeza hoje nós não estaríamos aqui insistindo e persistindo no reajuste de somente 2% para os servidores públicos. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Laércio, eu tenho certeza que 7 bilhões bem administrado, e acredito que o Lucas vai fazer isso, já é muito dinheiro para tocar essa cidade. Se arrecadar 10, 11, aí ficamos a número 1, ou realmente a número 2 do Brasil, com certeza. É muito dinheiro, tem que administrar bem o dinheiro. Isso é na prefeitura, é na nossa casa, é na nossa empresa, em todo lugar o dinheiro tem que ser bem administrado e respeitado. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Senhor presidente, eu vou pedir pela liderança do PSOL e da rede, mas antes eu gostaria de, no grande expediente, pedir para o meu gabinete o item 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Por favor, senhor presidente. Prefiro pedir de Vossa Excelência, será encaminhado ao seu gabinete. Tem a palavra pela liderança. Nós estamos há 134 dias do governo Lucas Sanches, prefeito eleito. Aliás, ex-vereador dessa casa. É muito importante não só vestir o colete de fiscal do povo. Por favor, vereador, eu estou ouvindo a voz. Vestir o colete de fiscal do povo é muito fácil.
ia lá, a modo como temos um vereador aqui. Agora, vereador, nós sabemos, aliás, talvez não soubesse mesmo, porque ele nunca participou de nenhuma discussão aqui orçamentária, eu estava presente, né? Bom, 134 dias do governo Lucas, amanhã 135. Precisa de tempo. Ora, vereador Geraldo Celestino, com todo respeito, e Vossa Excelência nos tratou e nos convidou ao debate, eu concordo com o senhor que é pouco tempo, mas vejamos os sinais do atual prefeito. É pouco tempo, porém, ele readmitiu o mesmo secretário de Finanças do antecessor. Eu não quero, como o senhor, fazer, que tem tanto tempo aqui, eu lhe respeito, fazer 25 anos de avaliação. O senhor devia ter feito uma avaliação dos 8 e dos 135 dias, porque o assunto em pauta é a questão do funcionário público. Agora, então, vestir colete de fiscal do povo. E aí eu quero cobrar, sim, ao prefeito. Cobrar, primeiro, não a metodologia, como disse brilhantemente, e que eu concordo, do vereador que me antecedeu, que disse que tem que ter metodologia para ver a questão orçamentária. E eu diria, funcionário público merece respeito, vereadores. E este prefeito que está aí, eleito pelo povo, dito fiscal do povo, ele não abriu negociação, mandou no dia 6 para esta casa, às 5 horas e alguns minutos, quase 6, com urgência, a questão do aumento. Por que não foi negociar? Por que não foi ouvir? Se ele está nessa situação tão grande, por que continua terceirizando? Eu soube essa semana que terceirizou, e eu denunciei segunda-feira, o restaurante lá do Taboão, as cozinheiras. Ora, querer enganar, dizendo que não teve transição, de uma forma assim, bem leve, mas eu entendi, é problema de escolha. Quando você escolhe para governar, você faz um programa de governo. Poderia até dizer que ele diria assim, não, nesse momento eu vou ver a questão só da inflação, vamos negociando, vamos conversar, eu quero saber a situação dos professores, por que não tem concurso vigente e ele não chama mais professores, por que continua com a mesma forma de tratamento as cozinheiras e os professores que fazem o trabalho de ganhar apenas pelo dia. Que coisa! Então, prefeito, não adianta vir com esse discurso, porque mandou correndo, devia de ter conversado. Fiscal do povo, o funcionalismo é povo também. Ou o senhor pensa que não? E mais, é esse servidor que executa a política pública, se o senhor tiver, para a cidade. Então, é muito fácil vir aqui, mas eu quero deixar bem claro o seguinte, que a justiça, ao estabelecer que 70% pode trabalhar e 30% pode ficar em greve, significa que a greve é justa, porque os 70% na área essencial, principalmente da saúde, que não pode parar. Então, a justiça já está sinalizando que a greve não é de toda errada. Pelo 151, senhor presidente. Pelo 151. Tem a palavra pelo 151. E, continuando no meu raciocínio, ora, como 2% se a inflação está nessa altura? O salário mínimo, a inflação
é 5,5% aproximadamente, e o salário mínimo é 7%. Já chega a vergonha dos professores não receberem o piso salarial nacional. É uma vergonha. E agora, 2%? Vou dizer que, desde o início eu tenho falado, prefeito, abra as negociações. Ainda é tempo. O senhor pode abrir as negociações e dizer a todos os funcionários que estão nos ouvindo e que estão aqui, é possível, sim, o prefeito mandar para essa casa outro projeto. Pode? Pode, sim. Ele faz tudo, assim como ele mandou 2 e pressionou vários vereadores, inclusive vereadores que perderam cargo. Foi pressão. Ele sabia o que fazia. Não é assim, tão inocente, tão pobrezinho, como tentam demonstrar. Então, eu quero dizer, mais uma vez, abra a negociação antes do dia 2. Do dia 2 não, do dia 19. 2% é uma vergonha. Negocia, porque se a justiça der o seu parecer, certamente, ouça, vereador, você que me ouve atentamente, você acha que se a inflação está quase 5,5%, 2% está justo? Então, eu considero que essa casa é uma casa que vota o que veio da prefeitura. Nós poderíamos ter pedido mais tempo e não votar no açoitamento, correndo para que fosse aprovado o desejo único do senhor prefeito. Nós temos que aprender a respeitar. Essa casa é do povo, estamos votados para ouvir o povo. Funcionalismo público é povo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Eu estou querendo seguir aqui a sessão. Pela liderança do PDT. Pela liderança tem a palavra. O líder está trabalhando. Boa tarde, presidente Martelo. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde à população que está nas galerias, à população que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais, à imprensa, aos demais colegas assessores aqui presentes. O Clebinho, nobre vereador Clebinho, é fácil a gente... Não sei se encontra aqui no plenário, ele vem no... Está ali o Clebinho? Clebinho, é fácil a gente respeitar, Clebinho, aqueles com os quais a gente concorda. Mas o segredo da democracia é a gente aprender que a sua essência está justamente em a gente respeitar aqueles dos quais a gente não concorda. Então, essa frase, aproveito para mencionar aqui o falecimento do Pepe Mujica, presidente do Uruguai. O Mujica, que aliás é o político, Carlinda, aquele, independente da gente concordar ou não com o viés político dele, mas o Mujica é o político, na minha visão, que mais aproximou a sua fala da sua prática. Ele sempre defendia uma vida mais simples e humilde, e assim morreu como presidente do Uruguai, dirigindo o Fusquinha. E o legado dele não está no Fusquinha, tão e somente, mas no legado prático de vida e exemplo que ele deixou para a classe política mundial, mostrando que é possível. Há espaço na política mundial para aqueles que prezam a sua atuação, priorizando as parcelas da sociedade mais frágeis, que mais precisam de políticas públicas. Mas por que eu menciono aqui o nobre colega vereador Clebinho? Porque o Clebinho vem à tribuna novamente atacando os sindicatos, atacando, no caso aqui, os servidores públicos que estavam legitimamente se manifestando pelo que acham legítimo. Aliás, ele disse aqui na tribuna, segura o seu povo. Não é meu povo. Nenhuma daquelas pessoas que estavam ali vieram convidadas por mim, elas têm autonomia para saírem das suas casas, para participarem do sindicato, para reivindicar os seus direitos. E assim eles estão fazendo.
E a gente pode concordar ou não, mas tem que respeitar. Não é justo qualquer pessoa que vem a essa casa, na tribuna, servidor público ou de qualquer outra categoria, ser desrespeitado por qualquer servidor aqui, né? Acho que esse é um procedimento que a gente tem que ter aqui. Eu aproveito nesses 2 minutos e poucos que faltam para me posicionar também referente à questão dos servidores públicos. Eu acabei de assistir um vídeo onde o prefeito Lucas, inclusive, ele menciona aqui que a reivindicação da categoria é legítima. Ele faz um vídeo nas redes sociais dele, aliás, convido todos a acompanharem, onde ele explica, ele não foge do debate. Aliás, o prefeito Lucas demonstra que é o prefeito do diálogo, sim. Foi lá, se comunicou com os servidores, diz que entende a legítima reivindicação dos servidores, mas pediu também uma ponderação devido à questão financeira que ele encontrou a cidade. Então, é esse tipo de gestão que a gente espera, uma gestão do diálogo, uma gestão onde não haja violência, seja física, seja nas palavras, seja na postura, e eu acho que a postura do prefeito, nesse caso aqui, ela é legítima, ela é muito boa, ela sinaliza que é um governo que quer caminhar pelo diálogo, e óbvio que às vezes vai ter que tomar uma decisão que não é uma decisão que agrade a todos, né? Esse é o papel do líder político, no caso o prefeito é o líder político do executivo, aqui tem o líder político da Câmara, presidente, que é o martelo, que às vezes toma suas decisões e a gente concorde ou não, mas alguém tem que tomar a decisão, e quando toma ela tem que caminhar para frente, e assim vai funcionando a política, né? Então, mais uma vez, peço desculpa aos servidores que vêm a essa casa legitimamente se manifestar e se sentem, e evidentemente muitas vezes são de fato ofendidos pela população, eles estão no seu lugar, né? Aliás, aproveito aqui para apresentar o prefeito. Eu estive conversando com o secretário de Gestão, Neto, uma reivindicação que é muito justa dos servidores municipais, cerca de 1.200 operacionais, servidores operacionais, que recebem, vereadora Janete Pietá, um salário menor que o salário mínimo. Isso é inaceitável, uma cidade como nossa, Guarulhos, o servidor público operacional, aquele que põe a mão na massa, aquele que trabalha duro, que faz a cidade progredir, que faz a praça, que faz a limpeza, faz a conservação, ter um salário mínimo melhor, ter um salário menor que o salário mínimo e recompondo esse salário através de um abono. O secretário Neto é muito sensível com isso, demonstrou que há margem para negociação junto com o sindicato, assim como 18 servidores do SVO, que também tem uma demanda a ser resolvida, que eu percebo na gestão essa perspectiva de procurar atender, né? E aí, a gente tem que entrar também no debate do orçamento. Nós estamos com o IPTU congelado aqui há 8 anos na cidade. Nós temos que ter a coragem de fazer o debate sobre isso. Como é que você deixa o IPTU congelado 8 anos, não subiu o preço de nada na cidade? Se para nós que somos munícipes, comum, a população, imagina você ficar 8 anos sem ter um reajuste salarial, 8 anos sem subir o seu salário, se a gasolina subiu, o alimento subiu, como é que você sobrevive? A prefeitura, ela acolhe isso por um período, mas no momento ela estoura. Não tem dinheiro para investimento, não tem dinheiro para poder aumentar o salário do servidor público. É necessário a gente se preparar para enfrentar esse debate. Senhor presidente, para não exceder meu tempo aqui, eu peço a palavra, por gentileza, pelo 151. Tem a palavra pelo 151. Obrigado. Portanto, nós temos também que nos preparar para esse debate sobre a questão do IPTU na cidade, e aqui está um vereador que não vai agir com demagogia, que está preparado. Se precisar a gente discutir o reajuste do IPTU, tem que discutir sim, porque a conta não fecha. Como é que você fica 8 anos sem reajustar a arrecadação, sendo que nesse período de 8 anos tudo aumentou, o preço do combustível, os custos, a contratação de novos funcionários, os investimentos que a prefeitura precisa fazer. Então, registro aqui também esse posicionamento. Por fim, quero informar esta casa que ontem eu estive reunido online com o Procurador da República, o Guilherme Rocha Gopfert, ele que é do Ministério Público Federal, onde nós conversamos sobre a questão do pedágio Free Flow aqui na cidade de Guarulhos. O Procurador da República, que pediu essa audiência pública lá em São Paulo, onde eu e o vereador Alemão dos Transportes participamos, parabenizou esta casa por estar preparando a audiência pública para o dia 3 de junho, para discutir a questão do Free Flow, e trouxe novos elementos e preocupações. Por exemplo, o Ministério Público, a Procuradoria Pública da Federal quer saber qual que é o valor dessa cobrança que está iminente início aqui na cidade de Guarulhos. Quem passar por Arujá, vindo para Guarulhos ou passando de Guarulhos, vai ter a isenção do pedágio Free Flow. Ou seja, essa cobrança é para pegar somente a população de Guarulhos. Temos que estar atento a isso. Lá na estrada Rio Santos, que liga Santos, obviamente, à Angra dos Reis,
foi implementado esse modelo Free Flow lá, em pouco tempo foram mais de 1 milhão de multas. 1 milhão de multas de trânsito, a população teve que pagar ou foi punida, perdendo a sua habilitação e pagando esse preço. Outra coisa, há um precedente. A cidade de Resende, onde há essa cobrança, conseguiu a isenção para os moradores daquela cidade. É o que nós temos que pedir aqui também na cidade de Guarulhos. E qual será o valor da cobrança? Será R$ 2,50, será R$ 8, será R$ 30, ninguém sabe. Portanto, dia 3 de junho, nós vamos descobrir aqui na Câmara Municipal durante essa audiência pública. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Vossa Excelência, que a palavra pelo 151, senhor presidente. É o último vereador a falar pelo 151, que já está terminando o tempo. Tem a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, público que se conta presente aqui na galeria. Presidente, eu venho a essa tribuna, que estava vindo para cá, de repente eu ouvi alguns colegas com rancor tão grande no coração falando mal do prefeito Guti. Eu não posso ver, sendo partido do prefeito, que eu tenho muito orgulho, ouvir e não responder. O prefeito Guti ele é tão bom que hoje o prefeito Guti deixou o secretário da Fazenda. Ou não? O prefeito Guti é tão bom que o secretário da Educação ficou. Como mais secretários que Vossa Excelências querem? Fora diretores! A Fábia ficou! E isso, o prefeito Guti... Aí eu pergunto para vocês atentarem bem. Ficou. Isso mostra as pessoas... Não, 3 não. Muito mais. Então, eu vou ser bem sério com vocês. Atentarem bem. Olhe pro retrovisor quando falar do prefeito Guti. Olha! Olha! Então, eu sou uma coisa bem clara. Vereador líder do governo, meu amigo Geraldo Celestino. O Geraldo, ele é o também que representou o Guti até o dia 29 de dezembro. Não, tava assim. E agora, nós temos até o Ticiano, que foi tão fiel ao prefeito Guti, ou não é? E hoje eu falo para vocês, eu tenho orgulho, eu não escondo meus amigos. Eu ando com o Guti de segunda a segunda, defendo ele, sou vereador do partido dele com muito orgulho. Então não tenho o que esconder. Eu acredito que muitos colegas aqui falam do Guti, pior coisa. Depois de você estar do lado do Guti, os colegas estão ligando pro Guti. Tira foto não quer tirar foto com o Guti, mas fica atrás do Guti para falar com ele escondido. Pô, meu, atentarem bem. Eu não vou expor os colegas, mas eu falo para vocês, só uma mão não cabe não, viu? É isso só. Pelo artigo 151, presidente. Um 151. Daniel, vai ser o último orador nessa fase da sessão. Tem a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, esse vereador não podia se furtar ao debate, em dar sua posição e explicar, assim, a votação dos 2% ao funcionalismo. É claro que o funcionalismo merece muito mais do que isso, mas nós aqui da Câmara precisamos ter responsabilidade. Você, servidor que nos assiste, tem que agradecer os 2% ao prefeito anterior, que adotou uma política de arrecadação para a cidade, com congelamento de IPTU, com falta de investimento às empresas e às indústrias dessa cidade que saíram daqui.
certo? O que vocês não sabem, e o que o público que nos assiste muitas vezes não sabe, é que essa casa, ela precisa se ater a questões orçamentárias e financeiras. Quem não se lembra no final do ano passado, a falta de pagamento às OSs do Hospital Pimentas e do Hospital HMU, da falta de pagamento às empresas de lixo, da falta de pagamento às empresas de zeladoria da cidade, como varrição. Então, questões como essa impactam não só o orçamento seguinte, como o caixa. São duas coisas distintas. O orçamento na cidade de Guarulhos, ele é uma peça fictícia, que é aprovada no ano anterior. É a estimativa do que se vai arrecadar. E financeiro é aquilo que está em caixa. Superestima a arrecadação da cidade. Então, falam-se que a cidade arrecadará em torno de 77 bilhões, o orçamento da cidade em torno de 7 bilhões, mas no final do ano, quando se chega em caixa, não se atingiu 6 bilhões, 5,8, 6 e pouco. Isso impacta no teto e no limite de gasto com a folha de pagamento do funcionalismo público. Ora, nós temos aqui um limite prudencial de 50% para pagamento do funcionalismo. Pela liderança do DC, presidente. Tem a palavra como líder. Nós temos um limite de gastos de 50% na folha de pagamento. E isso não inclui hoje os terceirizados, como bem falou o Dr. Laércio Sandes aqui, bem lembrou. E isso é uma disputa judicial que a qualquer momento pode se virar contra o município. E aí como fica? Improbidade administrativa, lutando contra a lei de responsabilidade fiscal, enfim, uma infinidade de ações que podem recair sobre o quê? Os investimentos da cidade. Ou você, população, está satisfeita com a UBS, com a UPA da sua região, ou o senhor está satisfeito com o asfalto, com a falta de infraestrutura. Eu não me recordo qual foi a última obra gigantesca de infraestrutura na mobilidade da cidade feita aqui em Guarulhos. Então, são questões como essa que esse parlamento precisa se ater para que se tenha um desenvolvimento sustentável da cidade. Então, prefeito Lucas, senhor, nós temos que ter pulso firme para gerir essa cidade. Tá certo? Não é se curvar muitas vezes a falácias da oposição, porque sabe muito bem que não é possível dar esse aumento nesse momento. Agora, o prefeito em nenhum momento se furtou ao debate no futuro de dar o reajuste necessário. E se nós formos retroagir aqui aos prefeitos anteriores e começarmos a ver o valor que foi dado de reajuste e colocar um comparativo com a inflação daquele ano, nós vamos ver que foi muito abaixo do que está se dando agora. Então, quero deixar minha fala registrada em prol do governo, falar para o funcionalismo, que eu tenho certeza que o prefeito Lucas será sensível nos próximos anos e dará um reajuste, não só o que é pedido, não, mas o que é necessário para que a gente tenha o desenvolvimento da cidade, a valorização do funcionário público e o desenvolvimento e o andamento para que a cidade volte a crescer da forma que ela merece. Muito obrigado. Tendo em vista o tempo regimental do grande expediente, passamos para a ordem do dia. Secretário para a leitura. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, tem a palavra. Senhor presidente, pedir a Vossa Excelência, quando chegar a resposta dos requerimentos terceiro, quinto e sexto, que seja encaminhada uma cópia a este vereador, senhor presidente. Será encaminhado ao seu gabinete. Obrigado. Bem, tendo em vista que não há número regimental, sou obrigado a encerrar a sessão. Dou por encerrada a presente sessão.